Olá, sejam todos muito bem-vindos à websérie Longevidade, o futuro é hoje. Esse é o nosso segundo episódio. No primeiro, falamos sobre o que é a nova longevidade e conceitos importantes para entender essa discussão. Agora, falaremos sobre o entorno, sobre o ambiente que molda a nova longevidade. Estou aqui com Ricardo Oliveira Neves, que é consultor de estratégia empresarial, mora na Alemanha e é um coautor do livro A Nova Longevidade, Reinventando a Aposentadoria. Ricardo, seja muito bem-vindo para esse segundo papo. Oi, Antônio. É legal a gente continuar agora seguindo essa temática longevidade e o lado de fora do indivíduo. Perfeito. Ou seja, o mundo que nos cerca, como é que ele se modifica para inventar os desafios, para se reinventar e aproveitar, enfrentar os desafios e as oportunidades de longevidade. Perfeito. Bom, antes da gente entrar no papo, eu quero convidar todo mundo que está assistindo, deixar o like, comentar, compartilhar. Quem não assistiu o primeiro episódio, está disponível no nosso canal do YouTube. E, enfim, continue acompanhando, porque além desse, teremos ainda o terceiro episódio em breve. Bom, então, a respeito de ambiente, Ricardo, eu pego aqui puxando esse fio. No livro de vocês, do seu e da Sônia Gil, vocês mencionam algumas pesquisas recentes a respeito da discussão de longevidade, inclusive falamos disso no primeiro episódio. E uma dessas pesquisas que vocês citam é o das zonas azuis, que ficou bastante conhecido aí, mundo afora, em particular porque se tornou tema de uma série da Netflix. E o que essa pesquisa, Zonas Azuis, revelou, para quem não sabe, é que há lugares onde há uma concentração muito grande de centenários, né? E foi descoberto que o ambiente tem um papel muito relevante no estilo de vida que essas pessoas levam e que, por sua vez, leva a esse fato de uma concentração muito grande de centenários nesses locais. Então, partindo dessa referência de zonas azuis e dessa ideia do ambiente como um fator importante para moldar nosso estilo de vida, um estilo de vida saudável, ativo, socialmente engajado, eu queria, com base na tua experiência de brasileiro, mas alguém que também está morando fora, qual é a tua percepção sobre o quanto que os ambientes do nosso entorno estão preparados para promover a nova longevidade? Bom, eu vou falar agora muito sobre essa questão do entorno, do meio ambiente, o lado de fora, usando a minha experiência de brasileiro e conhecimento das cidades brasileiras. Legal. O desafio da longevidade, ele é sobretudo, em primeiro lugar, de criar um ecossistema para a pessoa, de tal maneira que ela possa render ao longo de toda a vida dela nos contatos sociais. Eu vou pegar 3 cidades aqui que eu acho que podem servir, eu poderia falar para todo o Brasil, para cada cidade do Brasil. E eu vou estabelecer digamos assim, uma comparação, ou as pessoas de outras cidades brasileiras talvez possam se espelhar nesse aí. Vou falar, por exemplo, quando você pensa na cidade do Rio de Janeiro, pensa nos bairros do Rio de Janeiro, qual bairro está melhor equipado para o desafio e as oportunidades de uma longevidade? Ou seja, de oferecer para o indivíduo que mora nesse bairro uma qualidade de vida e, ao mesmo tempo, inputs, ou seja, entradas de sociabilidade, contatos, possibilidade de fazer coisas a pé. Vamos pegar Barra da Tijuca e Copacabana. Bom, eu acho que todo mundo conhece Copacabana no Brasil inteiro, né? Copacabana é aquele bairro de maior população idosa do Brasil. A Copacabana você pode envelhecer sem estar preso num determinado local. Você pode sair, caminhar na praia, ir para a academia de ginástica, você pode se trabalhar, você tem, pode abastecer, você pode continuar trabalhando, que tem comércio, varejo, tem escritórios, enfim. Se você quiser levar uma vida dentro de Copacabana e vendo gente, você vai ter. Por outro lado, contrastado com a Barra da Tijuca, você pensa assim, a Barra da Tijuca tem qualidade de vida, condomínio fechado, eu posso fazer tudo dentro do condomínio. Errado.
Os estudos de psicologia estão mostrando que o declínio da pessoa, a cognitividade, contatos sociais, quando ela está vivendo um ecossistema pobre, como um condomínio fechado, apesar dele passar para você uma sensação de segurança, sobretudo porque no Brasil a criminalidade, os riscos... A questão da segurança pública é relevante. É relevante. Então você fala assim, eu vou para... Meu pai e minha mãe estão num condomínio fechado dentro da Barra da Tijuca. O que acontece? Isso é ruim para eles. Eles têm menos estímulo ali. Certo. Entendeu? A pessoa mais velha que tem autonomia para ir até a praia, ainda que vá de cadeira de rodas, é melhor do que ficar dentro de um condomínio fechado. Perfeito. Isso em outras cidades brasileiras acontece assim, por exemplo, São Paulo. O que é melhor São Paulo? É Alphaville ou Higienópolis? Tá? Higienópolis tem um metrô. Sim. Tá? Você pode fazer várias coisas a pé. Sim. Você pode encontrar amigos, você pode ir a uma livraria. Belo Horizonte, por exemplo. Então, São Paulo tem esse contraste. Alphaville, né? Qualidade de vida. Não é uma qualidade de vida. Aquilo ali é, na verdade, um bunker. E aquilo, à medida que você envelhece, é muito ruim. Sim. Tá? É uma gaiola de ouro. É contraintuitivo para a maioria das pessoas, Antônio. Você percebe isso aí? Vai na contramão. Por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte você tem a cidade, a Savassi. A Savassi é um bairro que dá para você fazer tudo a pé. Ele tem comércio, ele tem a oferta cultural, não tem mar. Eu, como mineiro, para mim o mar é essencial. Uma das razões porque a maior parte da minha vida eu morei aqui no Rio de Janeiro. Então, a Savassi, você contrasta isso com o pessoal que vai para, por exemplo, um bairro em Belo Horizonte, que é equivalente a Barra da Tijuca, Retiro das Pedras. É mais uma vez o bunker. Isso é ruim para a longevidade. Perfeito. Certamente você vai estar blindando, você dá a ilusão da pessoa de que ela está segura, mas nós somos crianças, a gente precisa, ao longo de toda a vida, nós somos também crianças. Aprendizes. Aprendizes. E esse olhar para o aprendizado contínuo, a gente falou muito no primeiro episódio, que é muito relevante. Né? Exatamente. Então eu acho, inclusive o Instituto, eu acho que faz, o Instituto de Longevidade tem um ranking, não é isso? De municípios que já se preparam para uma vida centenária. Sim. Ou seja, o ideal é que cada vez mais a gente exponha as pessoas ao longo de toda a vida a diversidade de impulso. Perfeito. De inputs, de entrada, de oportunidades, sobretudo de socialização. Perfeito. É muito interessante essa sua conceitualização. Só para quem está assistindo, caso queira pesquisar, essa pesquisa caso queira conhecer, essa pesquisa que o Ricardo citou é o IDL, Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, está disponível no site do Instituto de Longevidade. Mas só para fechar, então, Ricardo, com relação a essa primeira pergunta, você colocou a questão do ambiente urbano, né, e citando essas diferenças, mas a tua percepção, como é que a gente pode, pensando nesse ambiente urbano, porque na sequência eu vou querer explorar com você um conceito de entorno que vai além da questão do ambiente construído da cidade, né, que certamente é um fator muito relevante, mas quando a gente fala de entorno, a gente está falando também das instituições onde a gente passa uma parte relevante da nossa vida, o trabalho, né, enfim, e outros. Então, mas assim, só para fechar essa primeira pergunta, então, qual a tua percepção? Vamos falar de Brasil. Embora você more fora, você morou a maior parte da tua vida no Brasil. Qual que é a tua, fazendo esse contraste com a tua experiência fora, a gente tem ainda a progredir nesse sentido de um ambiente favorável à nova longevidade? Eu tenho a impressão de que, no caso do Brasil, o Brasil segue atrás, porque na Europa já acontece aquilo da pirâmide demográfica, já está invertida. A gente está num processo e eles estão mais avançados. Eles estão mais avançados, porque a gente ainda está travado naquela ideia de que equipamentos, políticas públicas, é tudo voltado para o cara da idade produtiva e para crianças. E o idoso tem o estatuto de idoso, que basicamente é uma assistência social. Ou seja, como é assim? Então, o que acontece? Existe uma série de instituições e de equipamentos que têm que ser reinventados para atender uma cidade a uma vida centenária. Perfeito. Vou te dar um exemplo.
Na medida em que a pirâmide, a escola, era pensada para a base da pirâmide de uma sociedade antiga, tradicional, em que tinha muita criança, adultos e um tiquinho de velhos. Quando a pirâmide se inverte, você vai falar, então vão acabar as escolas? Não. O metro quadrado e as coisas que tinham, o equipamento de ensino, ele se volta, ele tem que ser reinventado para o conceito de aprendizado contínuo. Legal. Entendeu? Então, a escola para adultos, a escola de requalificação, é uma coisa que vem para ficar. Ou seja, você vai fazer curso o resto da vida. E que é uma coisa que, para a gente citar, talvez, aí um objetivo, concretamente, né? Assim, dar um exemplo tangível para as pessoas de algo onde a gente certamente tem a avançar no Brasil, seria isso. Do ponto de vista urbano, esse é um equipamento que ainda é escasso, podemos Exatamente. dizer assim. A educação para adultos é escasso. Apesar do que as universidades, o setor privado está começando a entender isso. Olhar para isso, né? Que é uma grande oportunidade de negócio. Esse é, inclusive, uma coisa que você vê que governos estão atrás, que a iniciativa privada tem um olhar mais aguçado de oportunidades, ou seja, a longevidade não é um problema, perfeito. A longevidade é uma oportunidade. Legal. Né? Uma ótima mensagem para a gente abrir. E aí, falando de trabalho, né, empresas, trabalho e de novo, né, pegando essa questão ambiental como um conceito amplo e não apenas o ambiente físico construído. Vamos falar de trabalho, carreiras. Por que transformações essa instituição, esse ambiente, né, que como eu citei há pouco, a gente passa uma parte significativa das nossas vidas, né? Mesmo que com o advento do home office, né, a gente segue trabalhando, né? Então, enfim, isso é o horizonte da nossa sociedade. O que transformações as carreiras e o trabalho precisam passar para facilitar a nova longevidade? Bom, eu diria, Antônio, que tem duas coisas que você tem que olhar e pensar seriamente como digamos, as coisas que vão pavimentar a reinvenção do trabalho. A primeira coisa é o trabalho híbrido. Uhum. Tá? O trabalho híbrido veio para ficar, a pandemia mostrou isso, que é uma bobagem. As empresas que querem que todo mundo volte para trabalhar presencialmente vão, inclusive, sinalizar negativamente para atrair talentos. Entendeu? O talento detesta chicote. E se a empresa quiser ficar com as pessoas que dizem sim, senhor, o comando e controle, sim, mas os talentos vão fugir. Então, todo mundo sabe, a gente aprendeu isso, e a geração Z, ela desconfia, inclusive, dos gerentes que querem voltar a fazer do trabalho aquela galera de Ben-Hur, de remar. Não tem a desconfiança. Por quê? Se na pandemia a gente tocou o barco, por que isso não vai funcionar? Então tem, por exemplo, o trabalho flexível digamos assim, a reinvenção da longevidade que interessa não só a quem é mais velho, mas como todos os estratos sociais. Perfeito. E além disso, não é só flexível, nós precisamos de mais tempo para a qualidade de vida, em qualquer geração. Claro. Tá? Vou te dar um exemplo aqui que é interessante, é o seguinte, as grandes empresas lá do Vale do Silício estão oferecendo para as mulheres um planejamento da maternidade que significa, na prática, congelar óvulos. É um pacto meio do diabo que as empresas fazem, que você ganha, a empresa paga para você congelar os óvulos e você adiar a idade de ser mãe. Da gestação. A maior parte, a pesquisa está mostrando que a maior parte desses óvulos são jogados fora. Eu estava procurando aqui uma expressão porque é complexo falar. É delicado, é um tema delicado. Mas o que as empresas deveriam fazer é oferecer mais tempo para a mulher e para o marido também se dedicarem à família. Se a vida até é centenária, não faz sentido você fazer tudo da vida uma corrida rasa, uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Então, quando a gente repactua intergeracionalmente, considerando a longevidade, a gente tem outra perspectiva de vida. Ou seja, não é porque você tem filhos, e a paternidade e a maternidade é uma janela, ô Antônio, que deve dar entre 15 a 20 anos. Depois disso, esquece. Né? Se você não trabalhou como homem, eu falo como homem, durante esse período, desenvolveu uma intimidade, e intimidade significa ter tempo, você vai ser tio dos seus pais.
dos seus filhos pro resto da vida. Então, a gente tem que repactuar a forma com que nós, seres humanos, vemos o tempo numa sociedade centenária. Perfeito. Então, complementando o trabalho, tem mais ainda questão forte, a inteligência artificial. E a inteligência artificial veio para todo mundo e ela veio com a seguinte mensagem: todo o trabalho do mundo que puder ser descrito por um algoritmo vai ser realizado por uma máquina, por um sistema. Então a gente vai caminhar para a evolução do trabalho por uma coisa muito mais nobre. Aquele trabalho repetitivo, ele vai ser eliminado. Tá? Você pensa bem, por exemplo, na logística, tá? Que tem milhares de trabalho. Seja a logística, o supply chain, tá? Toda essa coisa de dirigir carro, seja o cara do Uber, por exemplo, que dirige o Uber, esse cara já tem que estar aprendendo a trabalhar com a inteligência artificial, porque em 10 anos menos, em 5 anos, o carro autônomo é uma realidade que vai estar funcionando em determinados países, porque a infraestrutura é melhor, tá? Mas isso vai chegar aqui no Brasil. Sim. Em 10, 15 anos, você não tenha dúvida, você não vai pedir um Uber. Vai vir um carro que não deve ter um volante, que deve ser uma sala de estar, e isso não é ficção científica. Você procura na internet, você vê vídeo isso acontecendo. Então, quer dizer, se a gente em 2007 teve o Steve Jobs fazendo assim com o smartphone, foi em janeiro de 2007 que isso apareceu. Quanto tempo tem? Entendeu? É muito pouco tempo e hoje todo mundo tem um smartphone. Sim. Então você pode se preparar. A natureza do trabalho, o trabalho repetitivo, da mesma maneira que foi obsoletada a tração animal, ou seja, boa parte até o século XIX, até o aparecimento do automóvel, o motor a combustão, era tudo tração animal. Sim. Isso obsoletou. Então a inteligência artificial veio para ficar. Então nós temos que aprender isso rapidamente. Perfeito. E é mais fácil aprender a inteligência artificial do que, por exemplo, aprender a codificar. Claro. Tá? Você tem que aprender a fazer engenharia de prompt. A engenharia de prompt é conversar com a máquina. Então essas coisas, o trabalho flexível e a inteligência artificial, eles redefinem, tá, o mundo com que os seres humanos produzem produtos e serviços. Perfeito. E aí, então, eu acho que em parte essa tua resposta já toca, mas assim, caso você tenha a adicionar alguma coisa, pensando em exemplos, porque você citou aqui a questão do congelamento de óvulos ali ofertado como uma benesse, mas que na verdade é quase que uma forma de continuar uma forma de continuar, de perpetuar um modelo, né? Exatamente. Você tem alguma política corporativa que você destaque, né, além, quando eu digo que em parte você respondeu, porque você falou que a questão do trabalho flexível seria, de alguma maneira, uma resposta que atenderia a isso. Mas caso você tenha alguma outra coisa que você adicionaria, falando, puxa, eu já vi isso, enfim, tomei conhecimento da existência de uma empresa que faz tal ação. Eu acho muito interessante o chamado coaching cruzado, que pega, você imagina que um presidente de empresa passa no elevador junto com o carinha que é um contínuo e que é mais ágil do que ele no uso de apps. Tá. Porque ele tem mais tempo para acompanhar aquilo ali. Algumas empresas estão adotando essa coisa de fazer o parceiro, de ter um tempo junto com o outro. É uma mentoria cruzada, tanto do mais sênior para o mais júnior, quanto do mais júnior para o mais sênior nos aspectos que ele legal. Eu me lembro que a minha mãe, quando ela fez 80 anos de idade, eu tive que desafiá-la para adotar o smartphone. Que ela, não, isso aqui está sério, isso foi 2007, 2010, por aí. E aí eu falei, você está com vergonha de aprender. Porque você tem vergonha de não conseguir dar conta disso aí. Porque você vê esses meninos todos brincando com o celular assim. Sim. Aquilo foi uma psicologia reversa que eu usei com a minha mãe. Sim. Foi uma provocação, porque eu sei que era uma senhora altamente qualificada, né? E que funcionou efetivamente. Ela falou assim, não, então tá bom, então você pode me dar de presente um smartphone que eu vou usar só para Uber. Que era uma economia que ela percebia. Atualmente, minha mãe, com 89 anos, ela administra o patrimônio dela, os investimentos. A minha mãe costuma dizer que os filhos dela não entendem nada de finanças. E é tudo no smartphone. Então, se você superar... Você lembra
no segmento passado, naquele nosso primeiro, em que a gente falou da crença limitante. Sim. A crença limitante é o seguinte, eu não vou conseguir isso. Quando você fala que não vai conseguir isso, certamente você não vai conseguir. Certo, perfeito. Tá. Legal. Bom, eu queria retomar um ponto também, a gente mencionou aqui a questão do fato de você morar na Europa, né? E também, de alguma forma, você já passou por isso, mas vamos voltar um pouco mais aprofundadamente. Essa experiência, né, de estar há 7 anos na Europa e você já foi para lá como um 60 a mais, né? Você já foi para lá numa idade superior a 60 anos. Como é que você compara? O que você pode... É mais fácil ser um 60 a mais buscando a nova longevidade lá? Boa pergunta, Antônio. Você me defronta com uma coisa que eu tenho que, se comparar com o Brasil, eu tenho que dizer que é mais fácil envelhecer na Europa do que aqui. Eu acho que o Brasil ainda não caiu a ficha de que a sociedade aqui, que a pirâmide já está virando. Sim. Lá a pirâmide já está virada há mais tempo. 1/3 da população tem mais de 50. Então, o estilo de vida de pessoas 50 plus, 50 a mais, tem mais gente experimentando isso daqui. Aqui eu ainda acho que tem aquela crença limitante de que de fato entrou nos 60, você virou velho. Entendi. Tá? E a própria sociedade é um movimento interno e externo. Quer dizer, a sociedade diz isso para você, ela te pauta assim, e você assume isso daí. E isso faz com que você tenha, para homens e mulheres, coisas diferentes. Por exemplo, a mulher de 50 anos aqui no Brasil, ela se queixa mais do que a mulher. Eu não tenho lugar de fala para falar isso. Sim. Isso aí, por isso que a Sônia Gil foi escrever um livro comigo. Foi sua coautora. Tá? Porque o que eu tenho das minhas amigas mulheres, com a minha convivência com o mundo feminino, é que a mulher brasileira se queixa muito mais de que aos 50 anos ela começa a ser invisível. Tá? Dificilmente eu pergunto para as minhas amigas que já têm 60 anos, está solteira ou está casada? Tá? Aquelas que não têm um bom companheiro já de muito tempo, elas têm dificuldade para arranjar outros companheiros. Certo. Porque se queixam do homem brasileiro, tem um viés, uma visão de que ainda é como os pais, que era melhor trocar uma de 60 por 30. Duas de 30. Os homens ainda repetem isso daí. Então, o que acontece? Eu acho que se a gente pudesse fazer numa escala de 10 a 0, eu acho que o nível de ageísmo, eu diria que a sociedade brasileira está em 7. Eu diria que o nível de ageísmo... Uma progressão pior, no sentido. Eu diria que lá está em nível 5 ainda. Tá? Eu não me sinto tão velho, tão... Entendi. O que você está fazendo aqui, tio Ricardo? Manja essa? Sim, claro. Onde é que está o nível 10? O nível 10 é uma história interessantíssima que eu vou contar, que eu duvido que alguém saiba do outro lado dessa câmara aí. Você sabe como é que se chama, no meu contato na Europa, e sobretudo em Berlim, que é uma cidade multicultural, com mais de 200 línguas são faladas em Berlim, o contato com o pessoal da Síria, mulheres da Síria de mais de 50 anos, que são aquelas que não usam o chador, não são mulheres, são mais westernizadas, né? Elas estão com um movimento de mudar a expressão para menopausa em árabe. Não existe a expressão menopausa em árabe. Existe idade do desespero. Nossa, que pesado. Pois é. Então, quer dizer, para a mulher a coisa bate mais pesada. Sim. Mas, entretanto, a mulher... Aí isso é só para dizer que a sociedade árabe está no topo. Entendi. Das sociedades patriarcais. Perfeito. Então o ageísmo lá, sobretudo para a mulher, é 10, é altíssimo. Né? Então, deixa eu tentar elaborar em cima do que você falou. Você está comparando, né, eu te fiz uma pergunta, né, a respeito da tua percepção como pessoa que mora na Europa e comparando também, obviamente, com a tua experiência no Brasil, afinal você é brasileiro e morou aqui a maior parte da sua vida. Então, as desigualdades da nossa sociedade também, e que são, obviamente, um fator externo, né? A gente está falando aqui de fatores ambientais, então são um fator externo, elas também não ajudam, ou sendo uma sociedade mais igualitária, então, seja no aspecto
de gênero, como você falou, seja no aspecto de renda, isso também é relevante para... É relevante também. Aí eu acho que você está falando mais na questão de desigualdade social, socioeconômica. Isso, também. Tá. E isso é um aspecto importante. Toquei na questão da diferença de gênero, porque também há uma desigualdade, e você acabou mencionando Vamos lá. Esse aspecto importante, eu diria que ele se manifesta em várias coisas. Por exemplo, as pessoas... como é uma classe média enorme, quando você está falando classe média, você está falando 80, 90% das pessoas. Quando você fala classe média aqui no Brasil, você está falando, na verdade, uns 20, 25% da população no máximo. Sim. Né? O que acontece? Tem alguns aspectos. Na Europa, você prossegue pelo resto da vida fazendo trabalho doméstico, que é... Cuidando da sua própria casa. Você cuidar da sua própria casa, né? Ou seja, na cozinha você tem máquina de lavar roupa. Então você está dentro de casa, você está sempre terminando, sempre trabalhando. Não existe empregada doméstica, não existe diarista. Ou seja, você trabalha o tempo todo. Do ponto de vista da mobilidade urbana, especialmente Alemanha, Dinamarca e Holanda, que são os meus exemplos favoritos, é a bicicleta. Faz parte do teu cotidiano. Então a minha bicicleta, né, é o meu instrumento favorito, junto com o transporte urbano. Eu não tenho carro. Não é preciso ter um carro. O carro, na verdade, além dele ser não é nem um ativo, ele é um passivo, ele faz com que você não tenha um estilo de vida, ele induz. Né? O exemplo perfeito do como o ambiente pode moldar a tua perspectiva futura, né? Da tua longevidade. Ou seja, além de você ter que ter o equipamento para usar a bicicleta na cidade, ou seja, significa ciclovia, ciclofaixas, sinais... Você tem que ter segurança pública. Lógico. Então, todas essas coisas criam um ambiente que você tem 70, 80 anos, você tem senhoras de 75, 80 anos indo para a ópera de bicicleta. Você tem executivo que vai arrumado para o trabalho de bicicleta. Claro. Então, essa questão da desigualdade, à medida que você envelhece no Brasil, o velho se sente mais alvo. Inclusive, por isso os filhos querem que botar papai num condomínio fechado na Barra da Tijuca. Entendi. Entendeu? Sim. Então, essas outras, digamos, aspectos que estão, no fundo, ligados à desigualdade social, que eu considero a grande questão do Brasil. Quer dizer, aonde o machucado não sara para mim, como brasileiro, é exatamente a desigualdade econômica. Perfeito. Que entra governo, sai governo, entra de esquerda, entra de direita, etc. e tal, mas nenhum consegue alterar estruturalmente isso. Né? Exatamente. Que Perfeito. É uma ação fundamentalmente de governo. Né? Perfeito. E aí, vou passar para a próxima pergunta, justamente que tem a ver com isso. Né? Então, a gente falou das cidades, a gente falou do trabalho, das políticas corporativas, passeamos aí por uma questão de desigualdade social e você conclui essa tua última fala falando de governo e políticas públicas. Você tem, para a gente citar aqui, acho que está claro, a gente explorou assim, né, como isso influencia, né, que papel podem desempenhar o Estado como formulador de políticas públicas, mas você tem algum exemplo legal para dar de fora que fale, puxa, olha que interessante essa proposta. Eu acho que uma que pega é o seguinte: quando um governo contempla, ele olha para a questão da longevidade casada à questão da habitação, se ele pensar inovadoramente, ele consegue fazer mudança sistêmica. Por exemplo, a minha geração de baby boomers, a gente tem um padrão de habitação ligado a... Nós fomos a melhor geração, a mais bem aquinhoada geração. Os ex não olham muito bem para os milênios, para a sua geração, porque eles acham que vocês todos são muito certinhos. Ficam no Instagram e eles ficam no TikTok. Já começa aí. Mas o que acontece? Nós, baby boomers, adquirimos patrimônio imobiliário com mais metro quadrado. Certo. Tá? É uma coisa geracional. Tá? Nós pensamos, tivemos casas maiores, etc. e tal. Hoje, na Alemanha, o que está acontecendo, do ponto de vista de políticas públicas, é você perceber que está havendo uma dissintonia de metro quadrado, habitação e geração. Então tem estímulos do tipo assim, uma senhora de 85 anos que já ficou viúva e que mora num apartamento de 124 metros quadrados, por que uma família que tem 1 ou 2 filhos mora em 55 metros quadrados? Que é o
que é o padrão da geração, acessível. Não, esse 55 metros quadrados é o médio na Alemanha. Ah, o médio. Os espaços na Europa são muito pequenos, as casas são muito pequenas. Ninguém tem 4 quartos com suíte, tudo isso. Isso aí é coisa de milionário, da mesma forma que ninguém tem empregada. Sim. Tá? Então, o que acontece? Imposto de renda. Essa senhora pode fazer uma permuta, tá? E o que ela recebe daquilo ali não vai ser taxado. Olha que interessante. Quer dizer, ainda gera liquidez para uma pessoa idosa que eventualmente pode precisar, por qualquer razão, de uma liquidez maior, né, de ter mais renda líquida, e por outro lado, essa família mais jovem acessa... Tem mais metro quadrado. Tem um espaço maior. E não precisa ficar construindo tanto, quer dizer, uma reengenharia redistributiva. Isso existe na Alemanha? Isso existe na Alemanha. Promovido pelo Estado, obviamente. Promovido, exatamente, porque o Estado vai estar abrindo mão de taxas, mas ele está percebendo que isso daí é mais rápido do que você fomentar, que é outra coisa. A indústria imobiliária ela vai começar a pensar o que é uma residência para idoso. Porque, volto a dizer, o modelo para residência do idoso, que é o que prevalece nos Estados Unidos, que é o condomínio de subúrbio, etc., ele isola, né? Ele coloca lá, ele faz basicamente um gueto de gente velha. E a pior coisa é gueto de qualquer coisa. Perfeito. Então, o que acontece? Eu imagino assim, por exemplo, quando eu tiver 90 anos, eu já olhei as casas de senior house, que são casas de seniors, elas não são para pessoas para ficarem lá só com cuidadores. É óbvio que ao final da vida, você chegou com 90 e tanto, você pode precisar. Pode precisar. Mas, entretanto, ela funciona mais como hotelaria. Mas no meio da cidade. Sim. Então, o que acontece? Sem expulsar ninguém do tecido social. Exatamente. O velho pode descer e ir na biblioteca, ele pode ir no teatro, ele pode fazer compra, ele pode ir no parque. Parques são equipamentos importantíssimos para todas as idades. Claro. Então, políticas públicas. A longevidade entra para dentro da formulação de políticas públicas. O Brasil ainda não tem ninguém. Tem agora, está se falando, autoridade climática, não é isso? Por quê? Porque chegou o descalabro, a gente viu o Rio Grande do Sul, a gente está vendo a Amazônia, etc. Aí a ministra e outros estão falando, o presidente está falando em criar uma autoridade climática. E que tal uma autoridade da longevidade, mas não é só para pensar estatuto do idoso, não. Para pensar na vida centenária. Perfeito. E pegando desde os jovens com a perspectiva que vão viver esses 100 anos, né? 100 anos. 100 anos é para todos. Perfeito. Muito legal. Bom, eu quero te fazer uma última pergunta antes da gente... Estamos caminhando aqui para o final desse segundo episódio, mas você também já mencionou na fala das perguntas anteriores, e certamente é um aspecto externo que a gente vê transformando nossas vidas profundamente, que são as tecnologias. Que papel você vê que as tecnologias podem desempenhar no sentido de ajudar a promover a nova longevidade? De volta eu vou falar na minha mãe. Não posso, porque a minha mãe está com um caso de amor com o ChatGPT. Olha. Ela descobriu o ChatGPT já na versão voz. Tá. Né? E ela, minha mãe é professora de história e o maior prazer dela ela tem 2 prazeres. Ela é soprano, então é cantar, e como professora de história subir um pódio. Minha mãe trabalhava com adolescentes, a faixa etária que eu considero a mais problemática, e por causa da aposentadoria ela foi expulsa do trabalho dela. Tá? E uma das coisas que ela gostava era de continuar aprendendo para poder acompanhar os adolescentes. Nivelado. Tá? Então ela tem um histórico de estar... Durante a pandemia, por exemplo, ela se dedicou à matemática no Google, no YouTube. Ela descobriu vários cursos, ela descobriu que ela tinha lacuna graves de conhecimento de matemática, porque ela fez todas as ciências humanas, ciências sociais. Então ela passou o tempo de uma maneira construtiva para ela, isso com 80, ela está com 89, com canais do YouTube aprendendo matemática. E agora, recentemente, ela descobriu o ChatGPT, na versão voz. Então, a engenharia de prompt dela com o ChatGPT é totalmente verbal.
que é uma coisa que a pessoa mais velha, ela necessita conversar. Sim. A chave do ser humano é conversa, é a mais fundamental de todas as nossas atividades, é a comunicação. Se você está isolado, você não tem com quem fazer isso, você vai declinar. Entendeu? Então o papel, eu vejo a questão da inteligência artificial como chave nessa questão da vida centenária. Ou seja, o quanto mais cedo você que tem hoje 50, 60 anos, vai lá, está fazendo uma preparação para aposentadoria. Eu trabalho muito com fazer digamos assim, ajudar a empresas e instituições a pensar a preparação para a aposentadoria. Tá? Pega o ChatGPT e bate um papo com ele a respeito das coisas que você pode fazer a partir de 60 anos. Então eu vejo o seguinte, não é coisa do diabo. Tá? A gente tem que abraçar essa evolução tecnológica, não é revolução, a gente vive de revolução em revolução, essa evolução tecnológica a gente tem que abraçar, não tem que ter medo. Muito legal, ótimo exemplo. Bom, ficamos por aqui nesse nosso segundo episódio. Teremos o terceiro, onde a gente vai falar sobre o indivíduo. Falamos aqui do ambiente, do impacto, como o ambiente molda essa nova longevidade, e vamos falar um pouco agora mais do indivíduo. Convido todos a continuar acompanhando a nossa série. De novo, o primeiro está disponível no nosso canal do YouTube, assim como o segundo, e o terceiro também estará lá. E não se esqueça, curtam o vídeo, compartilhem, deem like, deixem seus comentários. Até o próximo.